E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Olha só, estamos aqui no nosso clima junino, no canal Bang, é o nosso Arraiá Nerd, não é isso, meninas? É isso aí, pra quem acha que nerd não dança, não gosta de forró, não gosta de festa, olha aí, a gente aqui de não xadrez, gosta de uma comida lacinho. típica. Exatamente. É, mas agora esse bloco especial do canal aqui, a gente vai trazer, a gente traz pessoas ilustres, né? Pessoas interessantíssimas, importantes para o cenário nerd, para o cenário brasileiro. A gente vai falar aqui de um dublador, né, que eu sou muito fã. Né? Eu tenho tatuado aqui o personagem que ele faz, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas vamos trazer o cara na tela aqui? Claro. Bora. Então vamos aplaudir aqui o nosso querido Leonardo Camilo. Aê, tudo bom? Tudo Pode ótimo. me considerar aqui o titio nerd, então, aqui o Leonardo Camilo, titio nerd. Tamo junto, cara, tamo junto. E aí, está bem? Como é que tá as coisas aí? Tudo bem, graças a Deus, tudo perfeito. Estamos aqui na luta diária, né, da nossa profissão. É sempre uma batalha a cada dia, né? Agora com essa IA aí, a gente vamos falar sobre está com isso, um movimento bem interessante aí de dublagem viva. Mas estamos bem, estamos tocando o barco e acreditando que a gente vai ter sucesso na regulamentação disso tudo. Show de bola. Eu vou começar aqui abrindo as perguntas. Primeiramente eu quero que você fale se é que tem algum ser que está em casa e não conhece esse cidadão que está aqui. Você vive numa caverna, colega, porque esse cara aqui tem história. E eu queria que você falasse quantos anos já de dublagem, Leonardo, e os principais personagens que você já fez. Cara, eu tô na estrada, né, como ator há um pouco mais de tempo do que eu tenho de dublagem. Eu comecei aos 15 anos fazendo teatro em Recife. Eu sou nascido no Rio, mas vivi minha infância, juventude assim no Norte e Nordeste. E então comecei a fazer teatro em Recife, fui para o Rio, 77, 78 eu estava em São Paulo. E batalhando, né? Teatro, televisão, cinema, enfim, o que fosse da nossa atuação, do ator, né? Trabalho do ator. E conheci já em 78 a dublagem. Então, 78 para cá são 47 anos, né? Se não me engano. Já faz um tempo, né? Apenas. Faz o tempo. Apenas. E voltando a falar justamente desse seu início da carreira, hoje em dia é muito comum a gente falar sobre dublagem, principalmente Cavaleiros do Zodíaco, que a gente escuta tanto falar o quanto a ideia do dublador foi mais buscada, mais procurada. Hoje a gente tem a internet que fica muito mais fácil de procurar, mas para você, como era esse cenário da dublagem quando você começou? Foi algo que você tinha alguém que você conhecia, que já fazia dublagem, ou foi algo que você foi conhecendo através da atuação? Então, a coisa começou, né, com a minha chegada em São Paulo, sem conhecer ninguém, vindo mesmo para me profissionalizar, né? Como eu disse inicialmente, eu passei pelo Rio, depois fui para São Paulo, e como todo jovem ator, chegando num lugar onde você não é conhecido, você tem que se tornar conhecido no meio. Sim. Então, ir atrás de teste para teatro, para televisão, para cinema, o que fosse. E um belo dia, um cara que estava comigo, batalhando junto comigo, a gente se tornou amigo, ele falou, olha, tá tendo uma escolinha na BKS, que é a antiga IC, tinha a IC São Paulo, que era muito famosa, depois virou BKS, que tem até hoje. E aí eu me interessei em conhecer um estúdio de dublagem. Eu não fazia ideia de como era e nem do que eu encontraria lá. E foi uma surpresa muito legal, assim, foi uma coisa incrível, porque hoje eu ouço muito quando eu vou a eventos e tal, as pessoas dizem assim, você fez a minha infância, eu cresci ouvindo a sua voz, aquela coisa. E eu tinha esses, né, desenhos que eu assistia, séries na TV que eu assistia na minha época de criança, de garoto, de jovem, que eu, quando entrei no estúdio, eu ouvi aquelas pessoas, entende? Então eu tive essa mesma sensação, assim, de estar ouvindo a voz daquelas pessoas que eu nunca imaginei que tinha um cara, que tinha, né,
Até porque naquele tempo nem se pensava nisso, era uma coisa meio que natural, assim, você ouvia, mas você não sabia de onde vinha, onde era feito, como era feito, quem fazia. E isso é muito mais para cá. E isso também já foi uma coisa que me agradou bastante. E outra coisa foi o desafio, né? E uma coisa muito próxima do cinema, que a gente fazia numa sala, literalmente uma sala de cinema, com projeção assim na tela. Então era muito bacana, né? Era lúdico, era romântico aquilo, todo mundo no estúdio ali, as pessoas. O que era a tal da escolinha? Não tinha ninguém te ensinando nada. Você sentava ali, nos bancos dentro do estúdio, todos os dubladores mais feras estavam ali, e era tudo feito assim. Todo mundo que estava ali ia na estante, às vezes 2, 3 ao mesmo tempo. Era bem rudimentar o negócio, ficava todo mundo ali. E aí, num determinado momento, o diretor olhava para um de vocês assim e dizia: vai você, vai, pega aquele homem 22 ali. E você dizia um sim, senhor, ou, tá bom, obrigado, com licença, alguma coisa meio curta. E era uma responsabilidade grande, né? Mas era assim na lata assim, mesmo? Na lata. E aí, se você se desse mal, a pessoa falava na lata também. Senta lá. Vem você agora, vem você. Pesado, então, pesado. Então era um negócio meio brabo, assim. E era assim, né, que funcionava a dublagem naquele tempo. Eram pouquíssimas pessoas, até porque era para suprir apenas o mercado da televisão. Só tinha na televisão, né? E raramente quando tinha alguma coisa para o cinema, no caso desenho animado, porque nem se pensava em dublar filmes assim para cinema. E então era um mercado pequeno. Em São Paulo tinham 300 dubladores na época, eram 3 empresas quando eu comecei ali, e aí ficaram 2 só, uma fechou, aí fechou a Tupi, eram 4 canais de TV, ficaram 3, e eu comecei a fazer televisão, comecei a filmar, fazer muito teatro, e aí eu me enfronhei nessa coisa aí. Eu passei um tempo sem frequentar muito, ia de vez em quando lá, quando tinha uma pausa no meu trabalho, eu ia lá, ficava assistindo, às vezes pegava assim uma pontinha para fazer, e assim eu demorei mesmo, né? Só em mais ou menos 84, 85, foi que eu comecei a fazer umas coisas, fazer uns testes e tal, e a pegar algumas coisas mais importantes. E aí, né, foi se tornando minha atividade principal há muitos anos. Boa. E a gente adorou. Obrigado. Você falou aí que tem 47 anos de carreira, né, e tudo mais. E aí fala pra gente, não sei se você tem um grande desafio, mas quais foram os maiores desafios que você encontrou durante esse tempo? Seja vocal, emocional, durante esse período que você trabalhou com a dublagem, trabalhou atuando, qual foi o personagem, o momento, o evento, o filme, seja lá o que for que você disse, nossa, isso aqui realmente foi difícil, mas eu fui lá, eu fiz, eu entreguei, que você considera? Pois bem, eu já sei de cara, assim, o que eu sempre falo, porque de fato marcou a minha carreira em diversos aspectos, né? Era um trabalho que não... A rigor não era para eu fazer, porque eu não fui escalado para o teste, né? Às vezes quando é um filme ou uma série ou alguma coisa, às vezes o cliente ele pede vozes para teste. Então ele vai ouvir, normalmente se manda 3 vozes, aquelas que a casa, né, que a empresa de dublagem acha que tem uma voz legal para aquele personagem, manda 3 vozes pro cliente, o cliente escolhe. Normalmente entre aqueles 3, dificilmente ele pede mais uma bateria de teste, enfim. É assim que funciona. E eu não estava escalado para fazer o personagem que eu vou falar agora, mas entrei eu sempre fui cinéfilo, eu já havia visto o filme. Vocês estão curiosos, né, para saber? Claro. Vou falar no final qual é o filme. Aí eu entrei na casa lá, onde eu já dirigia, eu dirigia dublagem ali, passei no estúdio,
num estúdio para cumprimentar um colega e vi que estavam fazendo o teste. Eu falei, estão fazendo o teste desse filme? Estão fazendo, tal, já vai entregar hoje. Aí eu corri lá na direção da casa e falei, Mauri, eu queria fazer o teste para o Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, né? Um grande clássico, né? Clássico maravilhoso. Nas tardes, né, da Páscoa. Passa todo ano na Páscoa e no Natal a vida inteira, mais de 30 anos e tal. Que incrível. E aí ele disse, não, cara, ó, já tô indo, já vou entregar agora, já tô mandando as 3 vozes, não dá. Pô, deixa eu fazer, cara. Não dá, bicho, não dá. Não, deixa eu fazer, bicho. Quem sabe, você manda 4 dessa vez. Resumindo, ele deixou, de tanto que eu enchi, e eu fiz o teste e eu ganhei. Show de bola. Era pra ser você. Na verdade, né, eu ganhei esse teste, e esse trabalho ele foi importante por vários motivos, né? Porque o personagem Jesus, né, de uma responsabilidade muito grande, né, dentro de um filme que eu considero o grande clássico sobre a história de Jesus, é maravilhoso, né, um filme de 4 horas e tanto, num tempo onde a dublagem ainda era mais rudimentar do que ainda é hoje, né, digamos. Sim. Hoje tem muita tecnologia envolvida. Naquele tempo, como a gente costuma dizer, ou você dubla ou dubla, ou dublava ou dublava. Uhum. Não tinha meio termo. Era jogado na brasa, né? Assim, né? Bem... porque não tinha a tecnologia para ajudar, sabe? Para ajustar o som. Hoje tem umas coisas que ajudam. Naquele tempo não. Se ficasse fora, você tinha que fazer de novo. Se ficasse curto, tinha que fazer de novo. Se passasse a fala, se você atrasasse, tudo tinha que fazer de novo e encaixar certinho. Então era muito, muito trabalhoso. E emocionalmente também, como você perguntou, emocionalmente muito desgastante, muitas cenas fortes, né, onde eu só sei fazer a coisa me envolvendo plenamente, né? Eu acho que um dos segredos de quem interpreta é fazer a coisa com verdade, vivendo mesmo a situação, e na dublagem não é diferente, né? E com a voz, ela não deixa você fingir. Você tem que ter verdade, tem que ter, né, tá vivendo a situação. Sim. E isso é desgastante emocionalmente para qualquer artista, né? E na dublagem também. E foi muito, muito difícil de fazer. Tinha horas que eu tinha que dar uma parada mesmo, porque eu dava uma descontrolada, chorava, e aí tinha que me recompor e tal. E usei mais horas do que aquilo que estava programado, mas ficou muito, muito bom, assim. Eu que sou muito crítico do meu trabalho, eu sempre acho que a gente deve ser bem crítico daquilo que faz para não deixar a peteca cair, mas eu achei que ficou muito bom, e eu tive muitos, muitos elogios dentro da dublagem, né, de diretores, pessoas que de repente não sabiam do verdadeiro valor, do potencial que eu tinha ali para dar dentro da dublagem, né? A partir daí se abriram N portas, né? E uma delas foi até de CDZ, né, também. Então, já que você puxou, eu não ia falar não, mas já que você puxou CDZ, claro, eu entendo que para você, sim, tenha sido o personagem que mais te tocou. Fazer Jesus Cristo é uma responsabilidade imensa. Eu não duvido de forma alguma. Acho que você fez com muito amor esse trabalho aí, né? Sim. Mas também eu sei que você fez com muito amor o Wiki de Fênix, e é um personagem que, quando se fala nele, se lembra automaticamente de você, por vários motivos, né? Você foi a voz do personagem no Brasil, e você nem lembra mais de assistir Cavaleiro do Zodíaco, com todo respeito aos dubladores originais japoneses, que são excelentes também. Sim. Mas, gente, desculpa. Cavaleiro do Zodíaco sem a dublagem, eu posso estar falando besteira, tá? Tu me corrige aqui. Mas Cavaleiro do Zodíaco sem a dublagem da extinta, acho que já extinta, Gota Mágica, acho que era isso, né? Sim. Na época da começou Manchete, lá, depois a gente fez na Alamo, na Alamo.
Então, Depois a se gente não vê, fosse não. aquilo ali, eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas para dublagem. Você concorda? Cavaleiro do Zodíaco? Concordo plenamente. Eu acho que a dublagem ela era uma, né? Antes de Cavaleiros, né? Assim, havia um interesse normal, assim, mas não de conhecer, saber quem era, Isso. essa coisa de acompanhar o trabalho das pessoas e tudo. Isso passou a existir depois de Cavaleiros do Zodíaco. Esse divisor de águas, como você fala, né? A partir de Cavaleiros começaram a ter os encontros, né? Inicialmente na Liberdade, em São Paulo, Sim. no bairro oriental, né? O pessoal curtia a cultura oriental Os e tal, animes, mais um né? nicho, os animes, os tokusatsus, né? Sim. Já naquele tempo. Que antes mesmo até de entrarem os animes tinham os tokusatsu, Jasper, né? Changeman, Lion sim. Man, Jasper, Lion Man. Changeman. Você fez Eu fiz deles, Lion Man, né? Sim. Eu fiz o Lion Man, né? Nossa. O Lion E, Man. o Lion Man foi bem antes até de Cavaleiros, um pouco antes. Manchete também, né? Acho que foi Manchete também, Manchete também. teve Band depois também. Verdade. Enfim, a gente sentiu que a partir dali a coisa mudou completamente. E aí os próprios encontros, né, que eram na Liberdade, foram se profissionalizando e se espalhando pelo Brasil inteiro. Hoje, eu não sei dizer, mas tem mais de 100, com certeza, eventos em todo esse país, assim, sabe? Em cidades que você nunca imaginou. Eu já fui em cidadezinha lá no interior do interior sabe, E tinha os de nerds lá, Alagoas, tudo maluco lá. Piauí. tem. Até lá E no é Acre muito tem. louco porque esses nerds todos se parecem muito. No Acre. Eu fui ao Brasil todo já fui ao Brasil todo. Show de bola, cara, show de bola. É. Van Damme, separa aí aquela cena do Ikki que eu queria relembrar com o meu amigo Leonardo aqui. Que essa cena, imagina eu assistindo a Manchete, imagina o jovem assistindo a Manchete, né? E depois, posteriormente, a geração aqui das meninas, que é um pouquinho mais pra cá, né? Assistindo na Band, vamos dizer assim. Sim. Essa cena específica do Ikki que eu separei, ele tem como vir, Van Damme, lá? Tem, né? Então, vamos colocar a cena específica, vamos lá. Finalmente, Fênix. São os pobres diabos. Vamos acabar com ele! Show de bola. Legal. Cara, são os pobres diabos. Quando o Ikki falou isso, São os pobres diabos. Né? lembre da minha vibração na época. Nossa, é o cavaleiro mais forte, é o meu preferido. Né? Não tem nem o que, tem nem o que discutir. Ele sabe chegar com estilo. É verdade. Mas assim, pra dublar o Ikki, você projeta a sua voz diferente, né? Eu já percebi isso. Tem uma colocação, né? Para cada personagem que você faz, né? Você vai criar um jeito de falar, uma voz, né? O Mestre Shifu é uma coisa, o Barney de Barney e seus amigos é uma outra coisa completamente diferente, o Bagheera de Mowgli, né? É outra história. Então, cada personagem você vai buscar, né? E eu confesso que eu me inspirei, eu era muito fã de He-Man. Lembra de He-Man? Lembro, sim, com certeza. Alguém já viu? Então, certeza. eu já vivi em São Paulo, já fazia dublagem e tal. E o Garcia Júnior, que havia dublado comigo quando eu comecei, ele tinha 11, 12 anos, fazia o Pica-Pau e tal. Os pais dele mudaram para o Rio e ele foi junto e fez carreira lá. E daí ele engrossou a voz, virou um rapaz, ficou com a voz grave, e He-Man, então eu me inspirei nessa voz aqui
cheia né, que eu chamo voz de FM, e fiz o Ave Fênix. Então eu jogo a voz também na cabeça. Legal, assim. Ficou muito bacana, muito bacana. Thales é parcialmente emocionada. Não, é o meu personagem preferido. Mostre sua tatuagem. Já falei, eu tenho uma tatuagem, é porque não dá pra ver. Muito aqui, legal. Mano, tem uma tatuagem aqui do Ike, aqui, eu sou muito fã. Deixa eu ver. Eu já vi gente tatuada. Tá aqui, ó. Cadê? Tá ao contrário, ele tá aqui, ó. Bacana. Tá saindo aqui do quadro. Eu sou muito fã. Tá, tem como... Muito Mostra bom, aí, legal. Mostra Parabéns. Mostra pra ele aqui o Ike. Mostra aí. Aí, ó. Olha fechando. Olha, linda. Muito bom, muito bom. Pra mim é o personagem, dos Cavaleiros que tem mais, como é que eu posso falar, personalidade. É o cara que tem as grandes entradas, ele chega e resolve o problema. É verdade, é verdade. Sua voz ficou incrível. E não só Cavaleiros, você dublou outros personagens que a gente vai falar aqui também, né, meninas? Vocês querem puxar algum dos outros aqui? A gente tem o Mestre Shifu, a gente tá falando de animação, né? Que é muito legal você ver aquela voz e um negocinho deste tamanho. É muito interessante de ver. É uma animação que é, assim, grandiosa, tanto é que foi o sucesso que foi, mas os ensinamentos são excelentes. Que legal. É muito bom, né? Essa franquia, ela aconteceu na minha vida de uma forma bem inusitada, né? Que é interessante essas coisas, assim, que na verdade acontecem. Nada acontece muito por acaso, né? Sim, sim. Mas tem as suas histórias, né? Eu passei a dublar o Bruce Willis depois da morte do Dhamata, né? O Newton Dhamata era o nome, né? Era a voz do Bruce Willis, assim, onde talvez fosse a única unanimidade na dublagem. Se tivesse uma dublagem em São Paulo do Bruce Willis, um filme com o Bruce Willis, o Dhamata vinha do Rio de Janeiro, onde ele morava, para fazer. E ao contrário, e sempre que estava no Rio, enfim, era sempre dele. Certo. E aí, outros não. Por exemplo, eu dublo o Nicolas Cage, e tem um cara que dubla no Nicolas Cage no Rio também. Mas no caso do Dhamata era só ele. E quando ele faleceu, a gente já tinha uma coisa de ter uma voz muito parecida. A minha com a do Dhamata, durante um período, era muito igual, assim, a ponto de eu não reconhecer quando era ele, quando eu estava, ele estava dublando e eu ouvia, eu achava que era eu. Algumas vezes. Bom, aí eu comecei a fazer. Por que eu estou falando de Bruce Willis aqui, que não tem nada a ver com o Shifu? Tem. Me ligaram do Rio de Janeiro dizendo, você podia fazer um teste, você dubla o Bruce Willis, né? Dublo. Você pode me indicar aí 1 ou 2 filmes aí? Eu indiquei que tem no YouTube, tem na Netflix e tal, e disse 2 filmes. Esse filme é muito legal. E aí 1 mês depois eles me ligaram. Você pode fazer um teste pra gente e tal, da mesma casa, né, que tinha me ligado lá do Rio. O que eu deduzi? É um teste para fazer um filme do Bruce Willis, correto? Bom, fui, não me avisaram nada, não falaram o que eu ia fazer, o teste do quê. Cheguei lá, era um desenho animado que eu nunca havia visto, que é o Kung Fu Panda, mas não tinha sido lançado ainda. Eu olhei, vi, e não tinham me dado nenhuma dica. Você faz assim, assado, o personagem é isso, é aquilo. Não. Você faz. Cheguei lá, é para você fazer tal personagem, Mestre Shifu. Eu olhei, me inspirei aí na voz original, sem saber de quem era o ator que dublava lá nos Estados Unidos. E fui naquela linha de interpretação. Resumindo, eu ganhei, fui para o Rio de Janeiro, e aí encucado com aquilo, porque eu fui o único paulista, né, a ir para o Rio de Janeiro dublar esse desenho, sendo que a dublagem de desenho do Rio de Janeiro eu acho maravilhosa, tem grandes atores da dublagem de desenhos animados, não só de desenhos, mas enfim, tranquilamente teria um Shifu lá no Rio. E aí, bom, no final do trabalho eu perguntei,
vem cá, mas por que eu, um dublador de São Paulo, que nunca vim dublar aqui no Rio de Janeiro, tinha ido acho que uma vez fazer alguma coisa, eu não lembro, mas não costumo vir e tal, e fui o único chamado para fazer, sendo que aqui tem grandes e tal. Falou, não, é que o da Mata era o dublador oficial do Dustin Hoffman, que é a voz oficial do Mestre Shifu lá nos Estados Unidos. Dustin Hoffman, um grande ator, ganhador de Oscar, hoje já é bem velhinho e tal, mas foi o cara que na minha vida, eu como cinéfilo, ele que me inspirou a ser ator. Eu queria ser o Dustin Hoffman de qualquer jeito, entendeu? E aí ele que, sabe, é ali foi que eu comecei a pensar nisso e tudo. Interessante. E aí, por vias tortas, né, eu acabei fazendo o Mestre Shifu por conta disso, porque eu tinha a voz muito parecida com a do da Mata, que era o dublador oficial do Mestre Shifu. Exatamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. As histórias. Uma pergunta, porque assim, a gente roda. A sua voz, eu acho que dos personagens que você dubla, a sua voz é a voz do Nicolas Cage. Você não muda a entonação, certo? Então, eu queria saber como é dublar o Nicolas Cage, que é um cara totalmente controverso, que já fez ação, já fez ou comédia, faz filme muito bom, romance, ou faz filme muito questionável, né? Então, como é isso? Não, e outra coisa, aproveita o gancho e conta aquela história sua do Nicolas Cage no cinema lá, com a sua namorada lá, que você falou. Tá bom, tá. Então, a primeira coisa que eu acho legal, assim, de dublar o Nicolas Cage, é que eu, como profissional de dublagem, eu vivo das minhas escalas, certo? Sim. Dos trabalhos que eles me chamam para fazer. Eu sou um prestador de serviço, não trabalho para ninguém, assim, eu presto serviço para a galera. Então, o Nicolas Cage é o cara que mais filma nos Estados Unidos, disparado. É o cara que eu acho que a carreira dele é gigantesca, assim, de filmes. Então, isso é muito bom para mim, né? Eu dublo ele desde lá de Cidade dos Anjos, muitos anos, ele jovenzinho e eu também, né? Então eu comecei a dublar e venho dublando ele a vida inteira. E o mais legal disso tudo, quando você falou assim, é a minha voz, de fato é a minha voz, mas a gente vai adaptando ao personagem, né? Sim. Quando diz assim, você dubla o Nicolas Cage, faz a voz dele aí pra mim. Eu digo, mas qual personagem você quer? Isso. Porque não para Cidade dos Anjos é uma coisa, para o Senhor das Armas, né, aquele mercenário, é outra coisa. É outra pegada. Para Kick-Ass é outra, e assim por diante. Então tem muitos e muitos personagens, e ele é um ótimo ator, apesar de que como o Thales falou, ele tem muita porcaria também, mas faz muito filme assim, porque eu acho que ele gosta de filmar, sei lá, ele tá o tempo todo filmando. Pra mim é ótimo, porque paga igual, viu? Com certeza. O filme desde Long Legs, vocês viram Long Legs, não? Vimos sim. Então, pesado, aquele filme foi pesado. Você dublou terrível, Jesus Cristo. E muito difícil de fazer. Você dublou Jesus Cristo e desceu ao inferno para dublar aquele filme. Fui pro inferno. Meu Deus. E para dar aquelas cantorias, aqueles gritos dele, muito difícil. Sim. Mas conta muito a história da tua namorada lá. Tá. Então aí essa coisa das pessoas reconhecerem voz, tem uma coisa interessante. Por exemplo, quem está assistindo a gente hoje, na manhã do sábado, né, vai ouvir a minha voz, saber que eu sou um dublador, que eu sou dublador desse ou daquele ator, no caso que a gente está falando aqui do Nicolas Cage. Aí tudo vai aproximando, aí você fica lembrando dos filmes do Nicolas Cage que você vê, aí você diz, é ele mesmo e tal. Mas e se não se está falando de dublagem, de nada absolutamente relativo à dublagem, você simplesmente abre a boca e alguém reconhece o personagem que você faz. E isso acontece muitas vezes, tem gente que tem um ouvido impressionante. Sim. E eu estava exatamente na pré-estreia de um filme, que não tinha nada a ver com o
também com o Nicolas Cage, era um outro filme, eu estava lá na pré-estreia, estava já na fila, no saguão, né, um saguão lotado de gente, que era para convidados, e já tinha uma filazinha para entrar na sala de exibição. Estava todo mundo naquele saguão, ali na pipoca, aquele negócio. Aí a minha namorada falou assim, pega lá um Guaraná, uma pipoca pra gente e tal. Eu falei, tá. Aí ela ficou na fila e eu fui, mas uma loucura de gente, lotado, então tinha muita gente no balcão, assim, bastante gente. E eu fiquei meio atrás, assim, esperando uma hora de eu conseguir entrar e ir mais para perto do balcão, mas o rapaz estava servindo, que estava lá no balcão, ele muito esperto, ele atendia aqui, atendia ali, de repente ele olhou para mim e falou, e o senhor aí? Eu estava meio longe dele, resolvi dar uma projetada na voz. Falei, 2 pipocas e 2 guaranás. Ele fez assim, momentinho aí, Nicolas Cage, que eu já volto. Aí saiu. Legal, o cara manja, né? Então é isso, o cara matou na hora, de longe, assim, no meio de uma multidão, né? E obviamente que um monte de gente olhou para trás para saber se era o Nicolas Cage mesmo falando em português, né? Imagina. Show de bola, né, Maiane? Quer mais uma pergunta para ele aí? Não, pior que ele acabou falando, eu ia perguntar justamente isso, assim, quais seriam as maiores diferenças entre você dublar um personagem em si e um ator? Mas ele acabou falando quando ele falou sobre o Nicolas Cage, que ele disse assim, beleza, eu dublo um ator, mas cada personagem ele tem uma entonação diferente, ele tem uma personalidade diferente e tudo mais. Exatamente. Mas, puxando pro Nicolas, já que a gente tava falando dele. Todo mundo ama o Nicolas Cage aqui, viu? A gente ama o Nicolas Cage. Qual personagem dele você disse assim, poxa, esse aqui... Não vamos falar do que você já disse. O Long Legs não, pelo amor de Deus. Com exceção dele. Qual personagem do Nicolas você disse assim, nossa, esse aqui valeu muito a pena dublar, foi muito interessante a experiência, foi muito desafiadora. Qual deles você gostou mais? Eu particularmente, eu gosto muito, até porque eu já tinha assistido a versão alemã do Cidade dos Anjos, né? Eu gosto muito por ter uma história muito forte, assim, muito bacana. Acho que a interpretação dele também era acho que foi o meu primeiro trabalho dele e tal, mas eu acho que deixa eu ver que ele tá Tem muitos. Nossa, tanta coisa, né, cara? Tanta coisa. Ele muita coisa. Ele fez aquelas duas eu tô faces. fazendo assim, tá passando 500 aqui. As Duas Faces com John Travolta. Ele fez aquele filme também, né? Sim. John Travolta. Também. Tem muito filme Presságio. dele. Eu tô lembrando de muito filme bom dele aqui. Tem um É porque os ruins a gente esquece. Mas eu tô lembrando tem um filme que eu não lembro o nome, que ele fez um ex-combatente, um cara de guerra, um cara veterano de guerra, meio louco, assim, na casa dele. Acho que ele tinha uma coisa de ficar matando as pessoas, entende? Então ele atraía pessoas para dentro da casa dele e de repente ele matava. Era bem louco, bem noiado o filme, e era bom também, o trabalho dele era bom danado. Mas assim, é muita coisa, né? Sim, ele fez muita coisa. recente também O Peso do Talento, onde ele interpreta teoricamente ele Então, mesmo, não é? O Peso do Talento é um trabalho também interessante. Eu estava conversando sobre isso outro dia. Eu dublando o próprio Nicolas Cage, né? Isso já aconteceu, o próprio, no caso, ele fazendo ele mesmo. Sim. Mas eu já dublei o Jeff Goldblum, por exemplo, que eu dublo também. Aí sim, ele num reality, ele sendo ele. Ali ele, apesar de estar fazendo o Nicolas Cage, é uma fantasia, né? Não é a história da vida dele nem nada. Mas é como se ele fosse ele ali dentro do filme. É interessante, porque ele tem um alter ego também. Ele, quando se decepciona, ele como Nicolas Cage, bebe e começa a conversar com ele mesmo, bem sucedido, né? E é interessante, porque é desafiador esse tipo de trabalho. E eu acho que uma das coisas mais interessantes que existem na dublagem é o desafio. Sim. O desafio de você, o tempo todo, tá fazendo uma coisa diferente. O tempo todo você está sendo desafiado com uma forma de interpretar, com um personagem diferente que vai te exigir uma comédia, um drama, um romance, uma ficção. Então sempre tem coisas muito, muito desafiadoras onde você descobre
situações da tua voz que você nunca imaginou encontrar e assim por diante. É muito, muito legal a dublagem por conta disso. Show de bola. Eu vou colocar aqui uma cena de um jogo que eu gosto de jogar bastante. Eu sou muito fã de jogo de luta, sabe, Léo? Eu gosto muito de jogo de luta. Eu gosto de Street Fighter, eu gosto de Mortal Kombat, sabe? Tekken. E uma vez eu fui jogar o Mortal Kombat 11, né? Aí eu fui jogar o 11 e de repente um certo personagem me aparece com uma certa voz. Eu falo, meu irmão, a voz de televisão, né? Tá ali. Então, coloca a cena do Mortal Kombat 11 desse personagem específico. Vamos lá. Vamos ouvir aqui. Aztec idiota, destruindo seu futuro, irritando Shao Kahn. Você é que não tem futuro, Baraka. Seus Tarkatanians morreram. Impossível! Eles se aliaram a Milena contra mim. Se insistir, você morrerá novamente. Fight! Cara, muito bom. Aí, ó, você vê que a voz, né, faz muito, né, quando se trata de desenho, no caso aí de um game também, que não deixa de ser um desenho, a voz é a alma, né, o espírito, sim, né? Sim. Tudo do personagem vem da voz, que se a gente tirar é um boneco batendo a boca sem sentimento, né? E eu adoro fazer vilão, viu? Eu adoro fazer vilão. Porque... Caramba, parece que você adivinhou agora. Você gosta de fazer um vilão, né? Eu gosto. Eu acho que eu já fiz muito galã também, né? Já fiz, né, Richard Gere, Pra Sempre ao Seu Lado, não sei o quê, Outono em Nova York, algumas coisas assim. E é muito bacana e tal, mas eu acho que o vilão, ele tem aquela pitada assim de um personagem com uma complexidade um pouco maior, onde dá para você trabalhar um pouco mais a fundo, sabe? Essa coisa da interpretação. Eu acho que você vai para um lado que o galã não explora. Então isso é muito bom para o ator. Eu gosto de fazer por isso. E eu tenho uma curiosidade na parte de games, ainda continuando do Mortal Kombat. Você recebe... não sei se um script, um roteiro, referente ao personagem, como é que ele é. Acho que nos filmes, sim. Você deve receber alguma coisa pra saber como é que é o personagem, não? Ou não? Você só tem que ler, tem que ler o texto e já era. E tem que bolar... tá. É isso. Não, você tem alguma informação, né? Por exemplo, quando você vai a um estúdio, a não ser que seja uma série de desenho ou de filme e tal, que você já faz, você sabe o que é. Caso contrário, o diretor, ele assiste, né? O diretor da obra, o cara que vai dirigir a dublagem, ele ou ela, levam o trabalho para casa, assistem, com o texto, tudo direitinho, e ele vai ter a noção geral, né, da obra, né? O tom do filme, o texto, ele vai ajustar alguma coisa no texto, e ele vai conhecer essa história toda e cada personagem individualmente. Então aí você vai para o estúdio, ele vai dizer, olha, o teu personagem é tal, ele é assim assado, ele é tímido, não sei o quê, mas aí depois mostra lá na frente que essa timidez tinha nada a ver, porque ele é o assassino, sanguinário, frio e então calculista. Tem uma ali que cara, sabe. ele vai te dar uma noção do que você vai fazer. As outras coisas, aí em cima disso, né, dessa história, que você já forma alguma coisa, né, na tua cabeça, você vai ver as cenas. Então são trechos que você vai dublar, e aí você assiste aquela cena e aí você vai analisar o que está acontecendo. E aí o diretor às vezes vai falar, ó, essa cena aqui, depois ela precede tal cena que vai levar a tal coisa no filme. Ele vai te dando uma direção nesse sentido e você vai sentindo o que está acontecendo lá. Porque a nossa função como dublador não é fazer um trabalho totalmente autoral. É uma versão brasileira, mas não é totalmente autoral. Eu não vou fazer outro filme. Eu vou dublar aquela obra. Então, o que eu me aproximar mais do original é a melhor dublagem. A melhor dublagem é aquela que mais, sabe, menos fere
o que já foi feito. Mas os improvisos, por exemplo, você fala como o Ikki ali, são os pobres diabos, aquilo foi você que criou ou já estava no original japonês? Ou às vezes, não lembro, mas às vezes vem no texto já, ou é uma sugestão do diretor. Vocês e podem tal. adaptar, não podem? Pode se adaptar, sim. Mas eu sou de uma corrente que acha que é o seguinte, e quando você interfere demais na obra, colocando Sim. coisas que... por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, para nós que conhecemos e sabemos de regionalismos e tal no Nordeste, por exemplo. Eu não posso pegar o Ikki, digamos, Sim. e numa determinada cena e falar, vixe, bichinho! Né? Sim. Eu acho que vai, né, ser um pouco forte demais, na É verdade. estranho pro personagem. Tacar a gota serena, alguma coisa assim. Né? Não vai dar muito certo. Não vai dar muito certo, né? A não ser que seja uma paródia e aí que seja liberado isso. Mas eu acho assim que adaptações, sim, porque afinal é uma versão brasileira. Então, se tem uma cena, o cara tá contando uma piada, e é uma piada completamente nada a ver para nós, mas ela também não tem muito a ver assim com o filme, é mais para o pessoal daquela mesa, digamos, rir, tá? Então não tem sentido eu deixar no original, que não vai ter graça nenhuma pra gente, e aí sim se adapta, coloca uma piadinha ali para poder criar a risada e ser uma coisa mais brasileira, entendeu? É nesse aspecto que eu acho que a gente pode adaptar. E adapta também, assim, métrica, a fala está muito longa, né? Tem muita palavra, o tradutor traduziu ipsiliter ali, então está muito longo, você pode comprimir, você pode colocar mais palavras, desde que você não mude o sentido daquilo. Né? Eu pergunto isso porque tem um anime que a gente conhece também aqui, nós três somos fãs de animes, que também é da mesma época lá da Manchete dos Cavaleiros, que é Yu Yu Hakusho. E o Yu Yu Hakusho fez muito isso. E fez sucesso por isso também. Por exemplo, tem umas falas do nada. Rapadura é doce, mas não é mole não. O cara soltava uma dessa. Aí o caramba, isso é muito brasileiro. E soltava isso no anime. Mas assim, era num contexto dessa forma que você tá falando. É numa cena específica que não vai influenciar na história. Então, os caras brincavam com isso, né? No Yu Yu Hakusho. E eu achava bacana. Cavaleiros não. Cavaleiros eram mais... Acho que vocês seguiam mais... Mais clássico mesmo. É, mais clássico. No máximo, são os pobres diabos aí que eu acho que fugiam. Eu gostei, mas... Você sabe que a primeira versão, ela teve um problema, e tanto é que a gente fez uma segunda dublagem. Dublagem, sim. Fizemos na Alamo, exatamente porque teve muito problema. Porque sabe aquela história do telefone sem fio, né? Você conta uma história para um, que conta para o outro, que conta para o outro, no final dá uma outra história, né? Sim. E no caso nós tínhamos uma dublagem original, era japonês, estava dublado, foi, acho que de uma versão em inglês foi dublado no México, e a que nós dublamos aqui inicialmente foi dublado pelos mexicanos. Eita. Então já tinha erros diferente, né? Erros de golpes, erros de nome de personagem. É verdade. A primeira era Espírito Diabólico de Fênix. Esse é um ponto até por isso que virou golpe fantasma de Fênix, né? Foi. Aí quando foi feita a nova, pegaram um tradutor que foi acompanhando toda a dublagem, retraduziram tudo, né? Para chegar mais perto do que era o original da história do mangá e tudo mais. Show. Meninas, a gente tá chegando no fim já, tá? O diretor aqui tá dizendo que por ele fica 2 horas de programa. Ele adorou, ele é muito Mas assim, antes de mais nada, eu queria agradecer, tá? Mais uma vez você tá aqui no Canal Bang, agora na TV, né? Com a gente aqui na Gazeta News. E que maravilha! Agradecer pelo seu trabalho, falar que eu sou muito fã do seu trabalho, acho que as meninas também. Sim, com certeza. Também. E antes de encerrar... o diretor falou que também falou que é. O diretor falou que é seu fã também. Mas a gente vai encerrar o programa da seguinte forma. Toda vez que vem um dublador aqui, a gente encerra com o dublador encerrando o programa na voz de um personagem que ele faz. Óbvio que eu não vou fazer isso com os nossos amigos que estão em casa querendo. Faz o Ikki falar. Tá bom, eu vou fazer o Ikki falar, tudo bem. Então você vai mandar um Ave Fênix aí,
tá? Você vai mandar um abraço pra galera de Maceió, encerrando o programa Bang de hoje, o canal Bang de hoje, na voz do Ike. Né? E muito obrigado mais uma vez, beleza? Pode ser? Manda um tchau Pode, pra galera claro. de Maceió e dá um ave fênix. Um ave fênix Melhor do aí. que o golpe fantasma, né? É melhor. Sim. Galera de Maceió, estamos aqui na Bang, canal Bang Gazeta News. Um grande abraço para todos e Ave Fênix! Aê! Golpe fantasma de Fênix! Esse é pros malvados. Arrasou. Muito obrigado, cara. E muito aí, obrigado. para finalizar mesmo, eu queria agradecer aí o convite, desejar muito sucesso para vocês, para a galera de Maceió, um grande abraço, adoro o Nordeste. Se me convidarem, estarei aí quantas vezes quiserem para a gente conversar, bater papo aí em eventos. Já estive aí há alguns anos atrás e estou querendo voltar. Opa. E aí, desejo para vocês muita saúde e, como diz o mestre Shifu, paz interior. Paz interior. Pessoal, vão procurar o pergaminho do dragão. E depois vão limpar o castelo de Jade. Agora! Show Muito de bom, bola. muito bom, pessoal. Muito bom, gente. Esse é o bom, grande Leonardo Gamila. A gente tá encerrando aqui o programa. Deixa ficar com a gente aqui ainda, tá? Não vai embora não, pra gente dar um alô, fazer uma foto aqui com você aqui. Então, Pode gente, ó, deixar, tamo junto. próximo sábado, 11 horas aqui, mais o Canal Bang. E até a próxima semana, galera. Valeu, gente. Tchau. Tchau, Tchau, tchau.